Pessoal, vamos lá, as notícias do dia hoje. Primeira coisa, Marcos Duval tá fazendo uma palhaçada, resolveu acampar no plenário do Senado porque o Xandão bloqueou suas contas bancárias. Então tá aqui no Metrópolis, com salário bloqueado, Marcos Duval se muda para o plenário do Senado. Abre aspas para ele, estou vindo aqui com as minhas roupas e vou ter que morar no Senado, disse o senador capixaba no plenário ontem. Abre aspas de novo, não no meu gabinete, porque lá é um local de trabalho, eu vou achar algum corredor e vou morar aqui. Vou deitar e vou dormir até quando perceber que isso foi um pesadelo, que isso não era real. Ficarei aqui no Congresso porque eu não tenho outro lugar para ficar. Isso aqui tudo é conversa fiada, pessoal, e não deixa de ser uma ofensa, um deboche ao povo brasileiro, tá? Que paga o salário do Duval, porque o Alexandre de Moraes já desbloqueou 30% do salário dele. O salário dele é 44 mil, 30% é 13.200 reais, tá? O Duval dizer que não dá para viver com 13.200 reais para pagar as necessidades básicas não deixa de ser um deboche ao povo, pelo menos na minha opinião. Bem, mas seguindo aqui, pessoal, hoje outro assunto que deu muita polêmica foi esse que tá do jornal o Globo. Juíza impede cotista de ser professora na Universidade Federal da Bahia. Concurso com uma só vaga para oftalmologista no curso de medicina previa a contratação de pessoas negras, mas a candidata que tirou a maior nota conseguiu uma liminar na justiça, invalidando a regra. A universidade afirma que vai recorrer. Então a história é a seguinte: a candidata que tirou a maior nota foi a Carolina, essa da direita, tá? Essa loira. Ela tirou 9,4, que foi a maior nota do concurso, ela ficou em primeiro lugar, tá? A cotista é a Lorena, que tá aí na esquerda. Então é o seguinte, o que a Universidade Federal da Bahia tá fazendo nessa situação é dizer que, nesse caso específico, como só tem uma vaga, então que 100% das vagas são destinadas a negros. Então eu acho que isso aqui vai acabar chegando no STF, tá? Isso aqui já tá na segunda instância da Justiça da Bahia, mas eu acho que isso aqui vai subir, independentemente de quem for vencendo as instâncias recursais, porque a pergunta que tá por trás aqui é muito delicada, tá? A situação que envolve aqui é muito delicada. Ou seja, é possível, a questão do concurso público é justamente você dar oportunidades iguais, fazer da forma mais justa possível, né? A justiça total não existe, mas a forma mais justa possível a distribuição das vagas e das oportunidades no poder público. Bem, você poderia então colocar um concurso público que tem 100% das vagas destinadas à cota, porque olha só, até então só se destinava vagas para cotas para concursos que tinham mais de uma vaga. Concursos que tinham apenas uma vaga, o entendimento sempre foi, os editais, sempre foi no sentido de que, olha, se tem somente uma vaga, então aí não tem como fazer a distribuição por cotas. Agora, no caso de uma vaga, realmente é uma questão que isso vai dar o que falar. Bem, pessoal, agora voltando para o caso Musk versus Xandão, muitas publicações internacionais falando do assunto, a maioria num tom de criticar o Elon Musk, tá? Então foi o caso, por exemplo, do Financial Times, dizendo que o Elon Musk é um míssil geopolítico descontrolado, e no final do texto eles concluem que por mais rico que ele seja e tal, ele no final ele acaba tendo o limite das leis. Os países têm leis próprias e ele vai ter que acabar se conformando com isso. Eu só queria dizer que eu discordo dessa visão exposta no editorial, tá? Pra mim, ele sabe muito bem que ele tem que obedecer, e ele obedece às regras de outros países. Ele obedece lá na Turquia, ele obedece na... Agora, qual que é a semelhança dessa turma toda que ele obedece? Todo mundo, sem exceção, tem um viés ditatorial, todos eles, tá? Seja numa democracia como a Índia, mas o Modi, especificamente, ele tem um viés autocrata. A mesma coisa na Turquia. A Turquia também já não é mais considerada uma democracia, tá? E o Erdogan certamente é classificado no mundo todo como um autocrata, um ditador. E a China, então, nem se fala. Na China, inclusive, a rede dele nem pode funcionar. E aí, tendo em vista o apoio explícito dele ao Trump, fica claro que, na verdade, ele é um peão que busca, na verdade, a destruição das democracias. Porque o Trump tentou um golpe de Estado e ele tá lá, junto com o Trump, declarando apoio. O Trump é um elemento destruidor da democracia dos Estados Unidos. Agora ele arruma confusão com o Albanese, lá da Austrália, ele arruma confusão com o Starmer, lá do Reino Unido, e etc. Bem, na Economist saíram 2 textos hoje, um interessante, chamando o Alexandre de Moraes um sujeito que indiscutivelmente tem muita coragem, e o texto tem 2 passagens interessantíssimas, tá? Primeiro, eles citaram que é uma informação essencial para quem tá fora do Brasil. O Alexandre de Moraes não foi indicado pelo Lula ao STF. Olha o que eles dizem. O Alexandre de Moraes foi apontado para a Suprema Corte em 2017 não por um liberal woke, mas sim por
Michel Temer, eles chamam de esquerda nos Estados Unidos, eles chamam de liberal, tá? Então não foi por um esquerdista, mas sim por Michel Temer, que é um político conservador brasileiro. Isso aqui é fundamental, isso aqui é o que diferencia, tá? Inclusive o que acontece na Venezuela, onde o Supremo, lá tudo é a mesma coisa, todo mundo ali é do esquema do Maduro. O Alexandre de Moraes não é do esquema do Lula. O Alexandre de Moraes é um ministro que estava lá fazendo o serviço dele de defender a democracia contra uma tentativa de golpe de Estado. E mais, né? Tá aqui. Eles citam as decisões do Alexandre de Moraes na época da Covid-19, dizem que o Bolsonaro apoiava charlatanismo, né? Curas baseadas em charlatanismo. Falaram aqui também que antes da campanha eleitoral de 2022 o Bolsonaro espalhava mentiras de que as máquinas de votação estavam comprometidas ali com a fraude, e ele vai citando as ações do Alexandre de Moraes nesse período todo. Para ficar perfeito esse texto, eu só acrescentaria a seguinte informação, né? Que o Alexandre de Moraes votou pela prisão do Lula em 2018 e não votou pelo fim da prisão em segunda instância, que foi, ao fim e ao cabo, quando o Lula foi liberado da prisão. Ou seja, pelo voto do Alexandre de Moraes, o Lula teria continuado na prisão naquele momento. Tá? É importante também deixar isso claro, o Alexandre de Moraes não tem nada a ver com o Lula. O Alexandre de Moraes faz parte de um Supremo absolutamente independente, né? Isso aí é importante pro pessoal de fora entender como que a situação aqui é diferente da Venezuela ou de outros lugares. Agora, aí pra estragar tudo, sai um segundo texto na Economist, muito provavelmente de um autor diferente, com só tranqueira, né? A visão bolsonarista, assim, um lixo de ponta a ponta, falando assim, enquanto o Brasil bane o X, né, o Twitter de Elon Musk, quem agora vai se levantar para defender a liberdade de expressão? E aí no subtítulo ainda colocam, liberdade de expressão se tornou uma guerra cultural, e aqueles que devem defendê-la agora estão ficando calados. O texto é de uma imoralidade absoluta, tá? Diz aqui que o Brasil baniu o X por sua recusa em cumprir com decisões judiciais opacas de remover contas, contas inclusive de alguns membros do Congresso. Tal. O autor desse texto é tão canalha que ele em momento algum menciona que havia um bloqueio da infraestrutura do país, fechamento de rodovias, porta dos quartéis fechadas, as pessoas bolsonaristas demandando um golpe de Estado, e que essas contas que foram bloquear, o que ele chama de decisões opacas, para bloquear perfis, eram perfis que estavam ajudando a articular esse golpe de Estado. Era gente que estava ali pedindo, fazendo pressão pelo golpe, etc. Ele não menciona isso. Parece que as contas foram banidas porque eram críticas a ministros do STF, igual a gente vê todo dia o Estadão fazendo. Não. Aqui isso aqui era uma participação num golpe de Estado. Tinha gente conspirando lá com a cúpula das Forças Armadas. Foi por um triz que não teve esse golpe. Enfim, um lixo completo esse segundo texto. Pessoal, como já é de costume, tá? Pra gente fechar esse vídeo, eu tenho anunciado isso. Caso você precise aí de uma oportunidade para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar, isso aqui não é bet, isso aqui não é casa de aposta, não é porcaria nenhuma, isso aqui é trabalho mesmo, tá? Para ganhar dinheiro de verdade. Se você tiver precisando e tiver a curiosidade, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Bem, dessa forma eu termino o vídeo agora, pessoal. Se você gosta do nosso trabalho, quiser contribuir com alguma coisa, tá aí a nossa chave Pix na tela, e a gente volta em uma próxima oportunidade.